falar um pouquinho sobre o ADV Box. É o sistema que nós temos aqui dentro do escritório para ter uma visão 360 sobre o negócio. Então a gente consegue monitorar os processos dos clientes internos que temos, conseguimos analisar a produtividade do pessoal, conseguimos também monitorar os nossos leads, nossas vendas. Ele é um RP completo para o seu escritório de advocacia. Então, se você ainda não conta com o ADV Box dentre os seus parceiros e os seus sistemas internos, está na hora de correr atrás do prejuízo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gravata Solta. É o podcast que é feito por empresários, com empresários, para você empresário, né? Então hoje nós temos uma pessoa especial aqui, mas eu não vou fazer, eu vou deixar você apresentar, Dr. Vitor, né? Quem não conhece ainda o Dr. Vitor, ele não aparece muito aqui, ele é meio acanhado, enfim e tal, mas quando ele vem, ele arrebenta. Então, seja bem-vindo, Dr. Vitor, né? E eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso com essa gravata branca, tá? Tá um espetáculo. Não, obrigado, Ale, obrigado, pessoal. Hoje a gente está aqui com um convidado muito mais do que especial. A gente está aqui com o Jefferson, ele é empresário voltado para o setor de educação. É nosso cliente, a gente acaba trazendo um pouco do nosso universo aqui, do tributário, principalmente para empresários. Então, seja bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado, Dr. Vitor, muito obrigado, Dr. Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês e espero, de alguma forma, contribuir aí com a audiência, com as pessoas que estão participando. Porque demorou esse café, né? Nem me fale, a gente já demorou esse café. Acho que a gente já vai aí para 2 anos no caminho e não dá certo, e agora deu certo. E aí, quando eu fiquei sabendo que você estava aqui mesmo, né, que você confirmou a reunião e tal, eu estava falando com o Vagnão, eu falei, Vagnão, e aí, a gente consegue e tal? Ele falou, me dá um minuto, não foi isso, Vagnão? Me dá um minuto, não sei o que e tal. Ó, confirmado. Por isso que eu falei para você, eu falei, eu confirmei, né, quando a gente foi na foto. Então, pô, é um prazer tê-lo aqui e eu tenho certeza que vão sair muitos insights daqui, então eu já falo para quem está nos assistindo, nos ouvindo, enfim, que esse é um podcast que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Eu espero colaborar com isso. Sabe o que eu gostaria, Jefferson? Eu gostaria que você começasse se apresentando, né, falando um pouco das suas empresas. É um pouco diferente, né? Por que eu falo que é um pouco diferente? Até o conteúdo é um pouco diferente, né? Então explica pra gente, né? De onde que surgiu as suas empresas, como que foi, enfim, só pra gente ter um contexto aqui pra gente iniciar nosso bate-papo. Pode ser? Pode ser, doutor. Como a gente estava falando antes, eu trabalhei 14 anos no México, era como executivo de uma empresa consideravelmente grande. Chegou num ponto que eu falei, cara, acho que é momento de fechar o ciclo, volto para o Brasil e todo aquele know-how que eu tinha, eu decido empreender. Tá. Aí nasce a primeira empresa, que é a Cubo com K, uma empresa naquele momento direcionada à prestação de serviços de marketing digital e tudo isso. Foi um momento que a gente decidiu iniciar. Eu, uma sócia, mais um colaborador que hoje virou sócio também. E ali a gente começa nesse universo da prestação de serviço de marketing digital, mas algo que eu sempre trouxe dentro de mim foi estar olhando bastante para frente, tipo, o que dá para fazer depois, e aí a gente vai detectando oportunidades. Aí veio a oportunidade do mercado de educação online, vulgo, que como se conhece muito no meu universo, o infoproduto. Sim. Lançamentos, cursos online, coisas do tipo. Eu começo a perceber esse mercado como um mercado potencial e a gente decide tocar nele. Quando a gente toca nele, a gente percebe a potência, a lucratividade de pegar aquele conhecimento que a gente já usava na parte do mercado de serviços. A gente prestava serviço para e-commerce, Google Ads e coisas do tipo. Ou seja, já estava no... Já tinha o know-how. Disso aí. E a gente falou, não, então como seria isso em educação? A gente começa a trabalhar nas primeiras, a gente chama desse mercado de coproduções, né? Que é quando a gente lança um curso junto com uma outra pessoa, um especialista. E aí a coisa vai pegando velocidade, acabo entrando nesse mercado no momento da pandemia, que foi um momento difícil para muitas pessoas, mas para quem estava trabalhando nesse mercado foi uma oportunidade muito boa.
E dali começa. Vários projetos, vários lançamentos, chegando até meses da gente estar fazendo 7 lançamentos ao mesmo tempo. É muita coisa. Muita coisa. Mas assim, difícil, você detecta a oportunidade, você tem que abraçar. Sim. Não dá para você ficar, pelo menos no meu jeito de ver, abraça logo, porque você não sabe se é uma oportunidade de momento ou se é algo que vai se consolidar. E tem uma galera que acha que isso é fácil, né? Porque Não é fácil. não é fácil, simples, mas não é fácil, como até mesmo nunca atuei com isso, mas assim, tem menciono. muitas pessoas que eu conheço e dá um trabalho absurdo. Sim. E aí, se você não tem medo de trabalhar, você vai para cima. E aí, naturalmente, a gente, em meio a tanto lançamento, 7 lançamentos no mês e fazendo muita coisa, você percebe que, tipo, peraí, é um negócio de caixa. A educação, o infoproduto é um mercado que gera muito caixa, mas se a pessoa não percebe, ela começa a passar o tempo e ela não constrói negócio, não constrói empresa. E ali eu sempre naquela agitação interna de tá, o que eu vou fazer daqui 2 anos? O que eu vou fazer daqui 2 anos? Eu começo a perceber que eu falo, cara, acho que é hora de enxugar isso um pouco, escolher os projetos que vale a pena realmente levar para longo prazo. E aí eu, diante de 7 lançamentos, eu começo a enxugar, escolho alguns para focar, e nesse foco vai nascendo outras empresas. Então, pessoas que antes eram coprodutores, eram parceiros de negócio, a gente foi trabalhando, a gente percebeu que, olha, ou a gente decide fazer isso virar negócio, ou em algum momento não vai fechar essa conta, que é uma peculiaridade desse modelo de negócio, que eu também considero que é um bom modelo de negócio para a geração de caixa, mas chega um momento que você tem uma encruzilhada, que é ou você termina a parceria ou você vira sócio. Então, quando eu comecei a identificar essa peculiaridade do modelo de negócio, eu falei, cara, acho que eu preciso enxugar e escolher para onde eu vou focar. E aí foi quando a gente decidiu continuar focando dentro desse modelo. Achei dentro ali bons parceiros em seu momento, que viraram sócios em determinado momento, e daí nasce outras empresas. Além da consultoria, nasce o Instituto Nacional de Medicina Laboratorial, que é uma empresa focada aí na educação para o profissional da área de laboratório clínico, tipo, quando você vai fazer o exame de sangue, que tiram o teu sangue, o profissional que vai analisar o sangue para ele que eu vendo. É por isso que eu falei que era um pouco é bem peculiar, né? Sim, é totalmente peculiar. Então, o nicho que a gente trabalha é esse profissional da área de laboratório clínico. Que antes de vender para a área inteira de laboratório clínico, eu vendia para o profissional de laboratório clínico que trabalhava em hematologia e muito específico na área de morfologia celular. É o nicho do nicho do nicho. Então, foi Só para te cortar, mas assim, onde que você encontrou esse nicho do nicho do nicho? Porque realmente é muito nichado. Desculpa. Como que você, de fato, encontrou isso? Assim, normalmente as pessoas nicham, mas são coisas, são nichos mais normais, vamos dizer assim, comuns, né? O que te levou a ir para esse nicho tão específico? Posso dizer que foi o nicho que me abraçou. Por quê? A minha primeira coprodução não foi no Brasil, foi do México. Ah, tá. Então, assim, quando eu decido tocar esse mercado de infoproduto, tinha uma pessoa que eu conhecia lá do México que trabalhava no nicho de análises clínicas, e eu falei para ele, pô, Henrique, existe esse modelo de negócio, vamos fazer uma coprodução. Ele já trabalha, ele estava começando a vender dentro do nicho de análises clínicas no mercado mexicano. Entendi. Então eu conheço o nicho ali e eu falo, cara, estamos vendendo, está funcionando. No México. O MVP foi feito lá no México. Aí eu aprendi muito ali. Eu falei, tá, análises clínicas existem no Brasil. Então eu vou para campo e começo a tocar porta, entre aspas, né? Tocar Instagrams. E começo a falar, poxa, vamos lançar, vamos fazer. Começa prospecção. Prospecção mesmo. E aí eu encontro o Thiago e a Larissa do Atlas Hematologia. Eles, num momento que eles estavam crescendo. E aí eu cheguei, num momento de prospecção, até sem prospectar, eu encontrei eles me ajudaram, tentaram me conectar com outras pessoas, eu nem estava prospectando eles, que é desse nicho de morfologia celular. E aí eles estão lançando, e aí eu vejo que eles estão lançando e na cara e na coragem, tipo de 2 biomédicos indo lá e fazendo, e eu falei, cara, tem coisa aqui que dá para melhorar, eu escrevo para eles e falo, poxa, olha, vocês não querem que eu dê uma olhadinha aí na parte
da estruturação do lançamento de vocês, anúncios, porque eu acho que dá para melhorar um pouquinho. Hoje ele até brinca que fala que estava fazendo tudo cagado, e literal. Aí eu fui lá, ajudei, eu estruturei algumas coisas para eles, e eles tocaram o lançamento, isso não foi serviço, não foi nada, foi na camaradagem mesmo. Aí quando acabou, aí eu falei, e se a gente tentasse? Eu sei que o nicho de vocês é muito... É o nicho do nicho do nicho do nicho, mas bora, vamos avançar. E deu muito bom. Aí foi um match muito bom, que foi achar parceiros de negócio naquele momento que estavam dispostos a trabalhar e fazer a coisa, porque produzir conteúdo na internet, vocês produzem, não é fácil. E naquele momento deles ainda, trabalhando em laboratório, produzindo, dando suporte para aluno, foi bem intenso, mas a gente na intensidade de trabalhar e eles na intensidade de fazer a entrega do conteúdo, das aulas, dar suporte para os alunos, foi se construindo uma marca muito grande, que é a marca Atlas Hematologia. É um Instagram, se a pessoa pesquisar, vão ver só imagem de célula, é completamente fora do radar de qualquer pessoa comum. E ali vai... Essa parceria a gente vai lançando, vai fazendo. Foi um dos projetos que eu acabei concentrando força com os meus sócios. Dali nasce o Instituto Nacional de Medicina Laboratorial, quando a gente entendeu que precisava sair do micronicho e ir para um nicho mais amplo, que aí a gente, em vez de pegar só morfologia celular, aí eu fui para análises clínicas como um todo. Aí eu pego o laboratório inteiro. Tá. Então aí a gente abre o nicho com inteligência de mercado, com inteligência de marca, com know-how, e aí entra o contexto das pós-graduações. Imagino eu que tem uma barreira de entrada aí, você não acha? Porque, não sei, talvez seja porque eu esteja tão longe desse mercado, né? Que eu não conheço nenhum outro, né? Nenhuma outra empresa que atue tão forte quanto você. Sim, a gente acabou conseguindo construir uma marca de referência dentro desse contexto. E aí hoje sim, se alguém vai querer entrar para a educação dentro do contexto de análises clínicas e fazer algo no nível que a gente faz, não é tão simples não, né? Não é tão simples. Então a gente conseguiu sim construir uma barreira de entrada muito ampla aí, com essa construção de marca, com a qualidade da entrega. É algo que eles prezam muito, de tipo... Vamos fazer um livro, então vai ser a Bíblia do segmento. Vamos fazer uma pós-graduação, é a referência dentro do segmento. E aí, naturalmente, isso fez a gente ir crescendo. E eu acredito também que o seu background, enfim, quando você falou que trabalhou 15 anos no México, em uma multinacional, enfim, uma empresa grande, isso te deu também um nível de conhecimento, um nível de consciência, vamos falar assim, para você montar a empresa. Sim. Né? Isso é muito legal, porque muitas pessoas criam negócios, né? Ou criam campanhas, enfim. Vendem produtos. Vendem produtos, perfeito. Vendem produtos, mas não tem essa consciência empresarial. Sim. E eu, lidando com pessoas de muita experiência e lidando até mesmo com outras empresas, Editorial Planeta, Grupo HarperCollins, você vai aprendendo muita coisa. Então, quando eu fui empreender, eu já sabia que não é produto, não é só audiência, você precisa construir negócio. Exato. Você precisa construir empresa. Então, isso foi muito claro para mim. Eu só precisava achar os momentos para fazer cada movimento. Então, teve momento que era vender. Aí teve momento que era estruturar a equipe. Teve momento que foi organizar back-office. Aí teve momento que foi organizar tributário e imposto. E aí é onde a gente chega no senhor. Então, já sabendo antecipadamente o que eu ia precisar fazer em cada momento, era muito mais fácil olhar para frente e falar, não, agora é momento disso, agora é momento daquilo, agora é momento de fazer esse movimento. E eu acabo ficando muito no background, por detrás de tudo isso, e ajudando os meus sócios aí a brilhar, tempo que eles vão cobrir no outro lado, que eu naturalmente não conseguia cobrir, que é o lado de construir audiência, de construir movimento na internet, fazer as pessoas conhecerem. Então a gente conseguiu juntar muito o meu background de negócio, de estruturação de time e organizar gente, com o lado deles de movimentar audiência, conseguir
construção de audiência, construção de autoridade na internet, porque produzir conteúdo todo mundo produz, mas virar autoridade no tema é outra história. Então a gente conseguiu fazer isso muito bem. Eu falo isso porque eu também vim de outras empresas, enfim, e a visão é diferente. Sim. Né? A visão de construir um negócio é totalmente diferente do que talvez vários colegas aí vou abrir um escritório de advocacia. Não, ok, é legal abrir um escritório de advocacia, só que você não pode nunca perder essa ideia de que é um business, é um negócio. Eu demorei muito para entender. Eu lembro que, conforme a gente foi avançando, eu lembro que eu cheguei num momento que eu me perguntava, tá, o que eu sou? Porque no meu mercado de educação online fala-se muito de gestor de tráfego, talvez para muitos das pessoas que acompanham seja até ter nomes até fora do normal, estrategista, isso. Eu falei, cara, e eu? O que eu sou? Que eu fazia tanta coisa. Aí vai para terapia, né? Sim, importante. normal. Se não faz, pode começar a ir atrás, fazer. Tem que fazer. E no meio dessa busca eu entendi. Eu falei, cara, eu sou empresário. Eu falei, é isso. Eu sou empresário serial, então bora abrir CNPJ, mas vamos fazer o negócio direito. Porque eu já entendi, eu já tinha vivido quase um burnout trabalhando. E eu falei, não quero ter um burnout agora empreendendo. Então aí eu já entendi, tipo, não, vou ter que organizar time, vou ter que organizar processo, vou ter que fazer as coisas do jeito que tem que ser para realmente conseguir não só ter dinheiro, mas ter liberdade para poder sonhar, viajar, fazer as coisas, que era algo que para mim e para minha esposa era muito importante, poder desfrutar de tudo que você constrói, porque senão você acabava vendo muitos empresários com isso, tipo, um big faturamento, um big empresa, mas ele não consegue ficar 30 dias longe disso aqui. E era um alvo. Presente. Então, era um alvo. Eu tive essa fase, né? Sofri um burnout, enfim. E era um alvo meu de tipo, tá, pô, que lindo, estamos construindo tudo isso, estamos fazendo, estamos crescendo muito rápido. No meio desse crescimento muito rápido, você vai tendo aí as dificuldades com tudo isso, mas meu alvo sempre foi, não quero cair no buraco que eu caí no final dos 14 anos atrás. E é diferente quando você está trabalhando para alguém, dessa vez você é o que puxa, você é o que pensa, você é o que está olhando para frente, você precisa estar bem. E aí você, tipo assim, conforme como o senhor comentou, você tem a experiência de ter passado por muitas coisas. Então eu consigo trazer muita coisa para dentro do negócio. Então a gente tem texto de curso online, pós-graduação, livro, e-commerce. Estamos entrando no universo, com todo esse universo de inteligência artificial, estamos entrando no universo de software. Então, se você não for construindo com intencionalidade as coisas vão te consumindo. O negócio vai te comendo, digamos assim. E aí, em vez de ser um empresário, você vira um escravo do... Você perde o controle. Você perde o controle. Você comentou muito de barreira e você, muito provavelmente, é aquela taxa de 5% dos empresários que não chegou e foi surpreendido com aquele crescimento tão absurdo que você não estava preparado para o que ia ter daqui para frente. Mas qual que foi o insight que você teve que você falou, agora eu preciso organizar a parte tributária para poder ficar tranquilo e escalar o negócio e aí novamente sentar e falar onde eu vou estar daqui 2 anos, onde eu vou estar daqui 5 anos, como que foi para passar essa barreira? Eu confesso que eu já sabia que em algum momento eu ia precisar mexer nessa parte do tributário. Não era algo que tipo... eu não sabia. Eu sabia que ia precisar, mas quando a gente começa a mexer no INML, no Instituto Nacional de Medicina Laboratorial, no Instituto Cursal de Pós-Graduações, eu falei, cara, agora é a hora de mexer. Só que, por acertos, a gente acabou conseguindo pegar um grau de faturamento muito rápido, que não deu tempo ainda de organizar o tributário na velocidade que a gente estava faturando. Então, hoje ainda a gente está nessa corrida, organizando essa parte, porque sim, o crescimento foi... Exponencial. Foi exponencial. A gente, começa a empresa num ano do zero, naturalmente com o know-how das outras. No primeiro ano, acho que 1.200.000 de faturamento, e aí você já... Pro seguinte, quando você vende recorrência, você leva pro seguinte ano parte do faturamento. Então eu já sabia que no segundo era aquilo que eu já estava entrando com o dobro do que eu tinha faturado no primeiro ano, mais o que ia entrar. E aí foi quando eu falei, cara... No início a gente já estava em conversa e organizando, então foi meio que sim me pegou no susto, ainda sabendo.
E aí eu me questiono, né? Tipo, e os que não sabem e são pegos no susto acaba sendo pior, porque eu já mais ou menos sabia, então a gente... Peraí, então vamos... Eu decido entrar em contato com o escritório, já sabendo que ia precisar, mas foi mais rápido o crescimento ainda em base a essa necessidade. Que bom, né? É um problema bom de resolver. Muito bom. Muito Então, bom. Para nós foi conversando com sócios, enfim. E agora que a gente olha para trás e a gente vê tudo isso, muitas pessoas, muitos colegas, enfim, quando você conversa com eles, assim, o 1 milhão é um marco. Né? Puta, bati 1 milhão, tal, não sei o quê. Cara, nós não vimos 1 milhão. Quando a gente viu, a gente já tinha ultrapassado de longe, porque a gente estava tão focado no negócio, né? E a gente sabia que estava dando certo, enfim, mas a gente não estava focado em fazer, em faturar, em fazer dinheiro. Tudo isso é óbvio que é muito importante. Sim. E na verdade é até uma falha. Quando a gente olha para trás, a gente fala, pô, peraí. Então a gente tinha certeza. Mas a gente passou muito rápido. Né? A gente passou muito rápido sem ver isso daí. E mudando um pouco de assunto, a gente até conversou um pouco antes do podcast, porque se você não sabe, aconteceu um podcast antes desse podcast. Ou seja, o Jefferson chegou na empresa, a gente já começou a conversar tal, e enfim. Eu adoro bater papo dessa forma, com gente inteligente, enfim. Mas conta pra gente, já que o Vitor tocou no assunto sobre em que momento que você decidiu que você precisava, né, de um escritório de advocacia tributária, enfim. Como que foi esse momento aí? Como que foi a trajetória para você nos encontrar? Foi, naturalmente, exemplo, eu sou uma pessoa que eu estudo muito. E eu vejo de tudo, e conforme vai me chamando a atenção, eu vou seguindo. E se eu sei, de novo. E se eu sei que eu vou precisar daquilo daqui a um tempo, eu já começo a consumir conteúdo. Minha esposa até fala, mas por que você está vendo isso? Porque eu sei que daqui a pouco eu vou precisar. Exato. E aí, se você não sabe escolher, pelo menos é uma visão minha, se você não sabe escolher, o risco de você escolher mal é muito alto. Exato. E escolher mal um escritório tributarista, Você vai sofrer. Você vai gastar uma grana violenta. Você vai gastar uma grana violenta, você vai abrir uma holding errada, você vai fazer... Eu já vi muita gente fazendo cagada em torno a isso, então eu já sabia. A gente brinca que quem paga errado paga 2 vezes, né? Sim. Então, é mais ou menos esse princípio. Então, e é o princípio que eu uso com todos os fornecedores que de alguma forma tá comigo. Eu sei que eu vou precisar, então bora, vamos estudar isso um pouco. E naturalmente, como usuário de Instagram, aí começa a ver vários conteúdos e aparece os vídeos do senhor, bem divertidos. E vamos ser sinceros, não é muito comum um advogado tá fazendo vídeo, jogando as coisas no alto, chamando a atenção, não dentro do nicho. Os advogados geralmente vão no sentido contrário. Aí eu falei, já estão quebrando um tabu aqui e eu sei que não está sendo fácil para eles fazer isso. Para o senhor, talvez, não sei que tão natural foi fazer isso no começo, mas não imagino que tenha sido fácil. Eu falei, nem um pouco. Então eu falei, deixa eu prestar atenção aqui. E aí eu começo a prestar atenção. Aí sigo naturalmente, começo a ver conteúdo. E eu falei, quando chegar a hora, já sei onde eu vou. E aí, dito e feito, quando eu percebi, é a hora de procurar, aí já procurei o Instagram direto, achei, entrei no fluxo, paguei ali a primeira consultoria para analisarem tudo aquilo, e dali foi embora. Então não foi uma decisão difícil de se fazer, porque já estava no radar há muito tempo. Já estava no radar há muito tempo, já estava acompanhando há muito tempo, eu estava só esperando o momento que, na realidade, hoje eu olho, eu deveria ter vindo antes. Então, se você tá vendo isso daqui, tá pensando, já vem logo, porque pode ser que você tá achando que é mais pra frente e pode ser que você vai tomar um susto, vai crescer rápido e daria graças a Deus se tivesse vindo antes. Então, o meu processo foi assim. Então... Tá. E o seu processo é muito parecido com de vários empresários, porque é isso mesmo. Eles sabem que eles precisam, né? Então, o que a gente faz no Instagram hoje? A gente aumenta o nível de consciência das pessoas
sobre a necessidade delas em relação a essa questão. É isso que a gente faz, né? E as pessoas nos acompanham e várias pessoas que chegam até nós e às vezes presencialmente, você está vindo presencialmente depois de 2 anos, mas às vezes as pessoas chegam logo na primeira reunião, enfim, né? Que estão mais perto, então... E quando elas chegam já com essa ideia. Olha, eu sei que eu preciso, né? Vou fechar, só que eu estou te acompanhando 6 meses, eu estou te acompanhando 12 meses e tal. E até para não deixar nada, eu não gosto disso. Tá me acompanhando, mas ela não sabe que por trás tem toda uma equipe. Sim. Né? Tá me acompanhando, ok, mas tem toda uma equipe que nos ajuda a fazer esse trabalho de marketing e tudo mais. Mas é basicamente isso mesmo. E outra coisa que você falou que é muito interessante, puta, se eu soubesse, teria vindo antes. Sim. Por quê? Por que isso? Porque as pessoas, quando quero reduzir minha carga tributária, né? Isso daí não acontece logo no início. O que ela percebe é que ela precisa ter uma lucratividade maior, que ela precisa ser mais competitiva, né? Enfim, tudo isso. Mas para ela chegar até a parte tributária... É uma jornada. É uma jornada. E eu posso até falar da minha, porque, exemplo, a gente chega, vamos começar a organizar para diminuir a carga tributária relacionada às pós-graduações e tudo isso. A gente é polo de uma faculdade, tudo direitinho. E vamos começar a fazer a jornada. Precisa fazer passo A, passo B, passo C. Tem que se construir toda a base para poder fazer isso e estar correto e estar protegido de tudo isso. Uhum. E aí a gente vai construindo e vai descobrindo no meio do caminho determinadas exigências legais. Sim. Que o que você pensava que poderia ser mais rápido acaba sendo um pouco mais longo. Uhum. E aí você percebe que tipo, a colheita dessa redução tributária para fazer ela direito não é apertar um botão. Não é. Não. Entendeu? Não é apertar um botão e mudar o jeito que você emite a nota fiscal e eu vou pagar, vou cair de 22% para 13% e que legal, tenho dinheiro de um carro livre nesse final desse mês. Não é assim. Então você vai descobrindo muita coisa que você tem que se adequar no negócio, em documentação, em contrato, pelo menos na minha realidade foi, em documentação, em contrato, em material que é entregue para aluno. Na hora que o aluno vai declarar o imposto de renda dele, você percebe, nossa, tem esse detalhe lá na ponta, volta para trás para arrumar. Fora aquelas particularidades, né? Porque já se premeditando, caso o aluno venha a ter algum questionamento sobre alguma particularidade de como está sendo feito isso. Então é toda uma jornada, por isso que se eu tivesse vindo antes... Você teria arrumado tudo isso antes. Sim, porque exemplo, eu tenho pós-graduação que são 18 meses. Esse aluno eu não consigo mudar um contrato dele. Então o que eu vou fazer agora, eu só vou colher na próxima turma. Exato. Então, assim, por isso que por isso que se eu tivesse vindo antes, talvez a gente já teria adaptado o contrato, adaptado muita coisa para que turmas de 500 alunos que a gente teve já tivessem entrado dentro desse modelo. Então... Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Jefferson, e fique muito à vontade. Aqui a gente está no bate-papo mesmo. Se for um dado muito... como que eu posso dizer? Né? Sensível, tal, dá uma enrolada e vai para o outro lado, enfim, né? Mas assim... a partir do momento que você encontrou uma solução tributária, qual foi o real impacto no seu negócio? O que eu estou querendo dizer? Eu não quero saber de faturamento, nada disso. Mas assim, como que foi isso para você? Você falou, caramba, eu tinha muita coisa que não percebia. Eu sempre tive vontade de perguntar isso assim na lata, mas nunca tive a oportunidade. Então você está sendo o primeiro aqui. Dentro do INML, a gente ainda está na jornada de ajustes. Então essa colheita, digamos assim, ainda ela está em caminho. A gente acredita que essa colheita mesmo vai ser no ano que vem, por todos esses ajustes. Mas em paralelo a pós-graduações, a gente tem a parte educacional de cursos livres. Então ali foi onde a gente conseguiu gerar impacto praticamente em 2 meses. Então... exemplo, teve produtos que a gente adaptou que a gente conseguiu cair... Posso estar falando alguma besteira, não tenho o número exato, mas que a gente caiu de 10% de taxa de... 10% de imposto
para 2,6. Cara, isso é absurdo. Foi, tipo assim, nesses lugares, naturalmente ali é um núcleo que a gente tem um faturamento menor. Então o impacto acaba sendo menor, mas a gente já entendeu, tipo, tá, então aqui a gente pode segregar dessa forma, que é legal. A gente, por orientação de vocês, a gente tá, então vamos assumir tal volume de risco. Então, num projeto a gente foi rápido mas assim, rápido mesmo, em um mês, no que entrou para o seguinte mês, acho que foi de 16% para 10%, e em determinados produtos a gente conseguiu chegar em 2,6%. E você tinha essa ideia? Assim, dos percentuais? Né? Eu sabia que era possível, mas a gente acabava não mexendo, porque, tipo, você precisa ter acompanhamento de alguém, porque eu vou lá e mudo Não é assim? Mudo e faço, legal. A Receita tem, acho que 5 anos para vir atrás de mim. Exato. E como eu tenho sócios, eu não posso assumir determinados riscos, envolver outras pessoas. Então eu falei, cara, dá para fazer isso, eu sei que dá para fazer isso, mas eu preciso de alguém que fala, olha, realmente... Deu uma chancela ali. Pode fazer, até aqui é seguro, daqui para frente é arriscado, até aqui nem se atreva. Então o que eu precisava era exatamente isso. Então quando vocês chegaram foi exatamente, olha, até aqui é seguro, até aqui dá, mas... Qual é a matriz de risco desse negócio? Tem análise de risco disso, que tanto apetite vocês têm, e até aqui nem se atreva. Naturalmente, aí a gente tomou nossas decisões, que na maioria das vezes foi, vamos até onde é possível, né? Tá seguro? Porque não, conforme a gente foi crescendo, a gente foi entendendo que não é um produto, é um negócio. E se é um negócio, é para daqui 10 anos. Então, são decisões de tipo, daqui 10 anos, vai gerar algum problema disso? Não. Então vamos até aqui, porque tem muito jogo ainda para jogar. Sim. 2 pontos aqui, só para não esquecer. Outro dia veio um cliente e falou para mim o seguinte, que isso aumentou o valuation da empresa dele em não sei quantos milhões, né? Porque de fato é isso, né? Se você consegue entregar mais resultado, a empresa fica muito mais atrativa, né, para o mercado. E um outro que eu me recordo que e a gente toma um cuidado violento nos vídeos que a gente faz, né, para demonstrar que ali são oportunidades, mas que não são para todas as empresas, todos enfim, empresa. Para que isso não saia do controle. E essa empresa veio, nos contratou, enfim, e nós trabalhamos com ela num processo de fee, né, de success fee, né? Então ela nos pagava, né, determinado serviço, ela nos pagava um percentual daquilo que a gente reduzia para ela, tal. E ela falou assim para nós, olha, essa parte aqui não precisa nem mexer. Daí achei estranho, né? Falei assim, mas espera aí, me explica melhor isso aí. Não, porque eu já vi no seu vídeo e eu já mexi, né? Eu já estou fazendo. Eu falei, tá, então me mostra aí o que você está fazendo. E ela me mostrou. Então, assim, ela teve o entendimento dela, ela achou que ela poderia mexer naquilo, né, de uma forma sob o entendimento dela, e quando na verdade ela estava fazendo tudo errado. Sim. Então tem que ter um cuidado violento nisso. Ah, não, isso aqui eu sei fazer. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque, como é que fala? Tudo é risco. Então, assim, como empresário, você tem que ter consciência de que tudo tem uma consequência. Então, às vezes, tipo assim, eu vou assumir esse risco e vou fazer isso. Se você, o problema é não estar consciente. Exato. E a maioria não tá. Exato. Porque assim, se o cara tá consciente, ok, né? Sim, entendeu? Assim, exemplo, eu sou empresário. Minha origem de conhecimento mesmo é comunicação, tecnologia e coisas do tipo. O que eu sei de imposto é por quê? Porque eu sou curioso, fui ler, fui investigar. Para que eu vou mexer ali se eu não sei direito o que é? Se vem falar comigo de educação, de tecnologia, marketing digital, beleza, a gente consegue conversar, mas falou de imposto, essas coisas, e cagar ali, desculpa o palavreado, mas cagar ali é um problema, porque depois sai mais caro. Sai mais caro. Sai mais caro. É um risco que você assume que depois pode gerar um problema maior
E se é você sozinho, beleza, mas é você tem sócio por Não, detrás. aí é. Pessoas que confiam na tua decisão, que é o que acontece comigo. Meus sócios, tenho a dádiva deles confiarem bastante. Se eu falar, não, vamos por aqui, eles vão vir junto. Só que vem um sócio que tem uma esposa, que tem um filho, que tem várias coisas. Então, tem que... Beleza, viu no Instagram... Entra em contato, não tenta, né? Não arrisca. Porque sem contar que tributário já não é um assunto muito fácil de lidar. E aí tem cada particularidade. A gente pega também o cenário que a gente está vivendo, a gente tem essa insegurança jurídica e insegurança legislativa já normalmente, né? Então imagina essa situação de a gente tentar fazer do nada só com um entendimento geral. Cada particularidade, cada atividade, por exemplo, você comenta que tem e-commerce, infoprodutos, prestação de serviço, então imagina outras atividades que ainda tem mais complexidade ainda. Indústria, outros lugares. Exato, imagina uma indústria que tem... Cada produto é um NCM diferente, cada particularidade é uma coisa. Eu considero que talvez o meu nicho ainda seja relativamente fácil, comparado a outros que eu já parei para ver. Bem mais complexo. Não. Né? Mas assim, a gente vai conversando aqui, eu vou lembrando, né? Teve um cliente nosso hoje, mas ele falou assim para mim, Alexandre, eu já ganhei tanto dinheiro sozinho assistindo seus vídeos, chegou a hora da gente compartilhar um pouco disso. O que ele quis dizer? Algumas coisas, de fato, né, nos vídeos, a gente não segura nada, não. Né? De fato, se você assistir os vídeos, se você tiver um pouco de entendimento tributário, enfim, você consegue, muitas vezes, colocar em prática algumas coisas ali. Né? E tá tudo bem. Né? Então, o que ele falou para nós foi o seguinte, olha, até aqui eu consegui seguir, né, acompanhar vocês. Daqui para frente eu preciso aí de alguém para me orientar. Não dá para fazer isso sozinho, né? E tá certo ele. Então, se ele tem uma segurança, sei lá, de repente tem outros advogados dentro da empresa, enfim, um bom contador, ou contador, enfim, tudo bem. Mas chega uma hora ali que não dá. O Vitor tá aqui e ele tá acompanhando ainda, porque eu não terminei. Eu me meti, eu gosto de aprender exatamente igual você. Se tem um assunto que me chama atenção, eu quero aprender, e eu vou ler, e eu vou fazer. Mas há 2 meses aí, mais ou menos, eu estou construindo uma inteligência artificial. E eu estava me matando para fazer, sei lá, 10 módulos ali e tal, 10 nós ali, né? E putz, não dava certo, e dava erro, não sei o que lá. E nós temos uma pessoa de TI no escritório, né? E um fim de tarde, ele sentou na minha mesa, entendeu o que eu estava fazendo, e meia hora resolveu. Entendeu? Então, assim, quanto que custa a sua hora? Quanto que custa a sua hora? Do Vagnão não vou nem falar. O Vagnão, né, é top demais, mas assim, quanto custa a sua hora? Então, assim, será que vale a pena mesmo você querer aprender algo que não é da sua, do seu know-how ali e tal, que não é o seu core, né, para colocar em prática? Ou vale muito mais a pena você contratar alguém que respira isso o dia inteiro, tal, que vai fazer de uma forma muito mais segura e rápida, tal, e você utiliza aquilo que você é bom, né, naquilo que você realmente domina, para fazer mais dinheiro. Exato. Tem que fazer essa conta. Concorda? Sim, porque acaba saindo, é o barato que sai caro, né? A gente às vezes tenta puxar, mesmo que a gente tente estudar, tem muita informação em todos os lugares agora. Acho que essa é a vantagem da inteligência artificial. Mas, às vezes, o aprofundamento é o que muda tudo. E aí é justamente isso. E ter do lado a pessoa que consegue te dar um direcionamento faz com que você vá mais seguro. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu com a gente. Eu sabia que se a gente produzisse materiais editoriais, livros, e-books, com todo o processo de editorial direitinho e colocasse dentro de determinados cursos e coisas do tipo, poderia servir para poder economizar. Eu falei, tá. Mas que tanto
O que mais de particularidade tem além disso, né? Que peculiaridades tem e que tanto eu vou conseguir economizar fazendo isso. Tem que colocar isso na ponta do lápis também. Aí, por exemplo, eu tenho que pagar diagramação, tenho que pagar o pessoal para publicar ISBN, tem que fazer a pessoa para fazer o livro. E, exemplo, numa pós-graduação eu tenho 18 módulos. Eu não posso botar um livro de 20 páginas, eu preciso fazer algo decente. Então, gera um investimento. Então, quando a gente entendeu isso, falou, tá. Então, se a gente vai fazer isso, que tanto vai diminuir, quanto vai aumentar? E quanto vai aumentar. Então, quando a gente fez as contas, a gente falou, não, justifica fazer todo esse investimento nessa parte editorial, porque em questão de... Você foi uma conta, eu mesmo, junto com os meus sócios, a gente fez, em questão de tanto tempo, tanto que vai reduzir de imposto, já volta e volta dando lucro. Aí a gente falou, não vale o investimento. Então, assim, o fato de ter alguém que falou, não, vocês podem fazer desse jeito, deu pra gente os números pra gente calcular o retorno do investimento, tanto de produção do material, dos serviços de vocês, da lucratividade que ia gerar depois e da segurança. Que aí entra muito o perfil da gente de estar bem seguro no que vai fazer. E aí, assim, poderia eu meter o louco, ir lá e fazer e colocar. Sim. Mas você não teria uma segurança. Prazo, primeiro, se estava correto. Se estava correto. Outra, se você realmente estava economizando ou não, né? Porque você não ia ter o parâmetro ali para fazer a conta. E assim, eu me coloco também no lugar, não são só os nossos clientes, acho que todos nós hoje temos um pouco disso, de chegar hoje no consultório, né, e falar, ô doutor, prescreve para mim isso aqui, porque eu já fui na internet, já pesquisei, já entrei no YouTube e tal, é isso aqui que eu estou precisando. Que muitas vezes ele olha para você e fala, você não sabe nem o que você está falando, né? Né? E tem clientes que chegam para nós aqui e ele fala o seguinte, olha, eu quero fazer isso e isso, tal. Daí é exatamente isso que a gente fala. Você já analisou o risco que você está correndo, né, para fazer isso? Você já analisou o quanto que você poderia economizar com isso daqui versus o risco que você está correndo? Daí o cara tal. O cara não vale, cara. Vamos analisar, deve ter outras oportunidades muito maiores, sem risco, que aí sim você vai fazer uma economia... eu utilizar um nome segura, aqui. Talvez? Segura, inteligente, tal. Né? Porque às vezes você quer fazer uma sacada, você vê uma sacada tributária, você quer colocar, né, você quer colocar dentro da sua empresa, tal. Cara, essa sacada para você, ela representa tão pouco e dentro do seu negócio, talvez ela não seja tão... efetiva, né? Efetiva, tão efetiva, mas assim... existem critérios, não é para todo mundo que serve aquilo, né? E então você vai estar correndo um pouco de risco ali e tal. Será que vale realmente esse risco versus o que você vai conseguir economizar? Não, cara, deixa isso de canto, né, de lado, tal. Vamos analisar e buscar outras oportunidades que são muito mais apropriadas para o seu negócio. Sim. E aí entra um ponto até meio pessoal, que naquele momento que eu falei que eu entendi que eu era empresário, eu falei, cara, então eu sou empresário. Do mesmo jeito que existe o médico tem que saber o que ele tem que estudar, o que ele tem que saber, como ele tem que se comportar. E quando eu entendi que eu era empresário, eu falei, tá, então, se eu sou empresário, eu preciso saber dos riscos que eu vou correr, se justifica, se não... E aí eu fui atrás de aprender muitas coisas que me ajudou, em meio a esse entendimento, a entender que, tipo, se eu for tentar fazer tudo sozinho, vai dar problema. Vai dar ruim. Algum outro lado vai ficar meio desamparado, né? E sim, e quando eu entendi, eu falei, não, eu sou empresário. Então, se eu sou empresário, eu não posso ter uma só empresa, eu vou ter que ter várias, eu vou ter que abrir mais outras, eu vou ter que entrar em vários negócios. E não dá pra você fazer tudo sozinho. E eu sinto que, e conversando com amigos e pessoas conhecidas, eu sinto que às vezes muitos que empreendem, e às vezes pessoas que têm negócios grandes, eles não entenderam que eles são empresários e eles precisam realmente entender bem do negócio e saber escolher as pessoas para poder armar esse time que vai ajudar ele a fazer. E não ficar jogando como um empreendedor
que muitas das vezes tá ali fazendo, ele quer fazer tudo, tem a necessidade de centralizar tudo nele e não confia em outras pessoas, não traz outras pessoas de fora e ele fica ali centralizando. E às vezes a pessoa ela é grande, tá? Às vezes a pessoa ela tem um faturamento muito enorme, lucratividade muito boa, mas essa mentalidade faz ela tomar decisões erradas. Ontem, eu vou falar algo que é recente, muito recente. Ontem, infelizmente, nós não batemos 100% da meta no mês de julho agora. Nós batemos 91% da meta. E foi solicitado a mim que, no dia de ontem, que eu entrasse em vendas, falasse com algumas pessoas, né? Porque, queira ou não queira, quem aparece no Instagram sou eu. Quem aparece nas redes sociais sou eu. Então, eu tenho... um peso. Fora o fato de eu ter uma veia vendedora aqui e tal, eu tenho também essa relação, essa proximidade com as pessoas que vêm, né, até o escritório, porque enfim, tá vendo já eu tenho mais facilidade, né, por conta disso. Investiram em mim, em redes sociais até hoje, sei lá quantos vídeos, enfim, tal. Então isso gera uma certa facilidade. Mas eu pensei e eu falei, não, cara, não vou entrar. Não vou entrar. Eu poderia até ter vendido alguma coisa, né? Eu acredito que de fato, né, a gente poderia até ter chegado na meta e tal. Mas não é esse o meu papel. Porque se eu faço isso, vai criar uma cultura dentro da empresa que, não, fica tranquilo que no final do mês ele entra aí e ele dá uma força pra gente e a gente resolve. Sem falar que, de certa forma, eu estou desvalorizando o meu time de vendas. Né? Se eles estão aí, é para fazer 100%. Né? Isso não quer dizer, não vamos ir ao extremo que eu não posso fazer nenhuma venda, que eu não posso entrar no circuito de vez em quando, tal. Mas eu não quero que isso vire a cultura da empresa. Né? Da mesma forma que você falou, cara, eu entendi que eu sou empresário. Eu também entendi que eu sou empresário. E eu não tenho, mais uma vez, eu não tenho o mesmo valor homem do nosso amigo aqui, mas assim, cara, onde que eu vou colocar meu esforço? É aqui? Sério que é aqui? Ou eu poderia estar colocando meu esforço em estratégia, igual você falou, pensando, sei lá, 1 ano para frente, 2 anos para frente, né? E pensando nessas coisas do que pegar o tempo que eu tenho e entrar em microtarefas, enfim, algumas coisas nesse sentido. Então, às vezes, algumas pessoas não entendem. Falam, pô, o cara agora virou estrela, agora não quer fazer. Não é isso. Não é isso. É outra coisa. Não é isso, porque quando você começa a entender quem você é e decidir como você vai jogar esse jogo, você entende que às vezes é melhor perder por um lado, mas você está se posicionando em algo que vai te dar mais retorno. Nesse caso, você coloca a responsabilidade do comercial dentro do comercial com eles. Se eles não bateram a meta, eles vão analisar os números deles e no próximo mês eles vão fazer alguma coisa. Recuperar. Então acaba deixando... É tudo a mensagem que você deixa, né? É a mensagem. Você deixa uma mensagem muito clara de que o protagonismo é de vocês. Se vocês acertarem, parabéns. Se não acertarem, corre atrás. Exato. Acho que esse ponto da mensagem que se deixa com essa ação, com esse comportamento, todo mundo percebe. Todo mundo percebe. Perdeu 9% de meta? Beleza, mas a mensagem está clara para os próximos meses que vão vir. Que é ou faz, ou não vai ter... A gente precisa melhorar em alguma coisa. Sim, aqui. Tem alguma coisa errada. Tem algum número que tem que analisar, tem um indicador que tem que mexer, alguma coisa vai ter que ser feita. É a mensagem que fica. Você falou. Agora me fala uma coisa, Jefferson, que isso me pegou bastante e me pega até de vez em quando hoje. Quando você é empresário, quando você trabalha em algumas empresas, você tem lá as suas funções. Você já trabalhou, você sabe. Né? Terminou o dia, você vai para casa, tal, enfim, às vezes consegue desconectar, às vezes não, mas enfim, você sabe que existe uma parte que é sua, que você precisa resolver ali,
né? E outras partes têm outros responsáveis, enfim. Quando você é empresário, você, por mais que você não queira atuar, mas você sabe tudo o que está acontecendo. E às vezes você precisa tomar decisões. Quando você, mais uma vez, trabalha numa multinacional, enfim, sempre tem alguém, mesmo quando você é CEO da empresa, você vai falar com o CEO regional, da América Latina, enfim. Mas quando você é empresário, você pergunta para quem? Né? Eu não sei se você já passou por esse tipo de... esse tipo de raciocínios, de necessidade, enfim. E eu passei muito, e passo até hoje. Às vezes é solitário demais. Demais. Como que você faz isso? Né? Meus sócios. Ainda que sou eu o CEO, o diretor, aquelas coisas, mas a gente tem aqueles... Pelo menos eu trato de ter com eles, às vezes, alguns momentos que a gente é amigo. E aí eu sento e falo, cara, tô com essa situação assim. O que você acha? Não é nem o que você faria, é tipo, o que você acha? E aí, no meio dessa conversa, sempre sai alguma coisa. Porque então, no meu... às vezes você tem que verbalizar, né? Eu tenho que verbalizar. No meu caso, eu tenho essa vantagem de ter bons sócios, amigos, e então, quando tem alguma coisa, eu vou com eles. Eu falo, cara, e aí? O que você acha desse jeito? Como é que se faz? Ou às vezes até entre a gente mesmo tem algum sócio que tá tendo algum comportamento, eu vou com outro e falo, cara, mas e aí? Você acha que se eu fizer isso tá certo? Pô, já acho que se você fizer desse jeito não é legal. Quantos sócios você tem mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caraca. Só que desses 7 eu acredito que 4 são os que de alguma forma, em grau de tempo de trabalho e amadurecimento mesmo, a gente consegue ter uma relação muito boa. Então, eu sinto essa mesma solidão, sinto essa mesma... Pô, mas e aí? Então, no meu caso, eu soluciono isso desse jeito, de tipo, conversando com eles. E a gente tem alguns rituais, por exemplo, sócios que são mais de longe, 3 vezes por ano a gente vai para Salvador. Tipo, semana que vem eu tô indo. Vai todo também, mundo. Né, se você quiser levar um fornecedor, enfim, para... sei lá, fazer um... Ir lá no Pelourinho, né? Já tô me colocando comer aqui. alguma coisa. Então 3 vezes no ano a gente vai para lá, a gente se junta, senta, faz essa reunião, sai para jantar, conversa. Então, bem legal. Tipo assim, já é marcado na agenda. Tipo, a de agora já está na agenda desde novembro do ano passado, a de novembro desse ano já está na agenda desde novembro do ano passado. É bem ritual isso, então é ali que eu consigo ter esse lugar. E quando a coisa é mais séria, aí a minha querida Adriana, psicóloga... Sua esposa ou não? Não, é psicóloga. Psicóloga mesmo. É psicóloga mesmo. Ali, fala, Adriana, vamos conversar. Já teve momentos assim, de tipo, a gente decidiu dar um passo muito grande, que foi iniciar o processo da abertura da nossa faculdade. E é um processo longo, burocrático, cansativo. E não sei porquê, isso me pesou muito de responsabilidade. E aí não dava para falar isso com eles. Aí eu... então, tem alguns pontos que não dá. Aí eu... Foi nesse momento que eu falei, acho que é hora de começar a fazer terapia. Aí eu fui para psicóloga ali e falei, eu tô sentindo esse peso dessa responsabilidade. E ali começa um processo que aí eu fui entendendo que era muito de mim mesmo. Então eu acredito que hoje meus 2 lugares têm uma excelente esposa, Joyce, beijão, tal. Mas é bom separar bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que já aconteceu comigo. E quando você conversa com sócios, por exemplo, e talvez com a Adriana, como que é? Psicóloga? Adriana e tal. Adriana fala não, os sócios falam não, mas você está convicto que aquela decisão é a mais adequada. Já passou por isso? Não. E confesso que se passar, possivelmente eu não vou decidir. Eu não vou avançar. Não vai avançar? Me conhecendo, eu pensaria um pouco mais. Eu não abandonaria... Me conhecendo, eu não abandonaria a ideia, mas talvez eu não ia... Peraí. Pode ser que tenha alguma coisa que eu não estou vendo.
Pelo menos no meu jeito de lidar, eu seguro um pouco mais. Eu segurei também, mas chegou um momento que eu falei, não, eu tô convicto. E faz parte. Tipo, se você tem o poder de decisão também e você acredita, no final é você que tá ali na frente, tipo... graças a Deus deu certo. Porque a responsabilidade que você comentou agora atrás é grande. E se desse errado? Sim. Aí tem que segurar o rojão. Exatamente. Tipo assim, aí você vai ter que segurar a esposa, o falei, sócio, todo mundo. Não precisa nem falar, né? Mas só no olhar o cara vai falar assim, eu avisei. Levantar a plaquinha de eu te avisei. Mas assim, faz parte também. Tipo, às vezes você tem que tomar algumas decisões desse jeito. Essa solidão, assim, é algo que me pega até hoje, de vez em quando. Né? Mais uma vez, eu trabalhei durante muito tempo no mundo corporativo. E eu acho que isso deixou alguns resquícios, porque a minha forma a minha lógica, talvez ela não esteja tão bem formada ainda, né? Porque sempre quando tinha alguma decisão muito... Você tinha alguém para recorrer. Exatamente. Levantava a mão e falava, vem cá. E dependendo da decisão... Estou aqui que é sua, não é minha. Mas empreendendo não. Empreendendo às vezes você tem que decidir mandar alguém embora que todo mundo não quer mandar, mas você sabe que precisa... você precisa tomar alguma decisão mais crítica. No meu caso, eu tenho boas vantagens aí, que a gente acaba tendo sócios muito bons, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E... A gente escolheu. Sim. Né? Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, a partir de agora você precisa ser empreendedor. Não, eu curto, gosto, sou apaixonado por isso. Minha esposa até brinca que fala, eu não tenho medo de você me trair, eu tenho medo de você achar outro sócio. Eu falei, não, tá tranquilo. E quanto menos espero, aparece alguma ideia e oportunidades e coisas do tipo. Ela fala brincando, eu sei que ela já... Mas gosto do que eu faço, gosto. E quando eu me entendi como empresário, eu falei, não, então bora pra cima disso e fazer isso direito. É top demais. E Vitor, eu vou aproveitar, você tá um pouco quieto aí. O que mudou na sua cabeça a partir do momento que você se tornou sócio? Tudo. Eu acho que eu ainda estou diluindo toda essa informação. Eu estou até aproveitando, por isso que eu estou quieto, para pegar essas experiências, porque é um turbilhão. A gente acaba tendo que gerir a equipe, gerir as oportunidades, analisar, se atualizar e também se aprimorar. A gente está lidando com pessoas, a gente tem o CNPJ e esses CNPJ são formados por vários CPFs. Então a gente tem essa carga, a gente, mesmo não querendo, acho que a gente puxa isso, né? Então eu já estou pegando até algumas ideias aqui, já o que eu posso direcionar, não, mas é bem difícil. É difícil, mas eu acho que é prazeroso pelo retorno que dá, não só por ajudar os empresários, com certeza ajudar as pessoas, mas por saber que está fazendo algo a mais, né? Tá deixando uma colaboração aí para daqui para frente. E eu acho que esse é o sentido do CNPJ, né? Esse é o sentido de ser empresário. Até por isso que a gente, quando fala, talvez até puxando um pouquinho o viés do planejamento tributário, é essa perpetuidade. A gente não abre um CNPJ para pensar em fechar daqui 2, 3 anos. Vender mais lá para frente? Talvez. Mas a gente quer dar continuidade nisso. Então a gente precisa estar estruturado, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar formado de pessoas que auxiliem a gente. Então tô formando isso aí, eu acho que está bem interessante e acho que é bom até para quem é empresário recém-iniciado. Acho que esse podcast aqui, esse episódio é para ele. Exatamente. Já me avisaram ali, já levantaram o dedo ali que já está acabando. Então eu vou pedir uma gentileza para você, Jefferson. A gente faz isso com todos os nossos convidados e com você não vai ser diferente. Eu vou pedir para você dar uma olhada para sua câmera agora ali e mandar um recado. O recado pode ser para a família, pode ser para a doutora Adriana, pode ser, enfim, para quem você quiser, para empresários, para os seus clientes. Fique à vontade. Eu acho que quem vai estar vendo bem esse podcast são pessoas que são empreendedores, são empresários. A mensagem que eu deixo é o seguinte: entenda quem você é e assuma esse papel.
Que às vezes, sei lá, você é um farmacêutico que no final está empreendendo, você é um advogado que no final está empreendendo, e às vezes fazer essa transição da sua formação para entender quem você é hoje e assumir esse papel e ir para cima disso, dá um conflito muito grande. Então, entenda, se você é empresário, então entenda que você é empresário, atue como empresário e vá para cima do jogo como empresário e tente fazer essa mudança o mais rápido possível, que a partir do momento que você entende isso, você vai começar a visualizar as peças que você tem que armar para que você realmente seja um empresário e desfrute de uma vida de empresário. Porque senão você vai ser aquele empresário que vive como um profissional da área X, com responsabilidade de empresário e não desfrutando de uma vida de um empresário de sucesso. Então, quando você entende isso e você se posiciona assim, você consegue entender as coisas que você tem que fazer para desfrutar dessa vida. E, naturalmente, não tem como não falar disso, né? Você está pensando em falar com o Dr. Alexandre? Já vai lá, faz isso logo, porque talvez você vai economizar muito tempo em torno a isso. E por que eu brinco e falo isso? Porque esse é o comportamento de empresário. O empresário ele vai olhar a empresa olhando a perpetuidade, a segurança, a longevidade. E quando você assume o papel, você entende as decisões que você tem que tomar. Então essa seria a mensagem que eu deixaria aí para vocês. E se a Joyce estiver vendo, te amo, amor. É isso aí, obrigado. Eu tinha um montão de coisa para falar ainda com você, de verdade. Né? A cabeça aqui tá borbulhando. O papo vai se estendendo. Então, assim, já fica o convite aqui, Jefferson, né? Da próxima vez que você vir para São Paulo, fala com a gente um pouquinho antes, tal, fala com o Vagnão. Pode deixar. E a gente volta aqui fazendo a parte 2. Então, eu quero te agradecer, né, de coração. É uma honra te receber aqui, tanto no nosso escritório quanto no podcast Gravata Solta. E espero que tenha realmente a parte 2 aí. Perfeito. Da minha parte, pode ter certeza que vai ter a parte 2. Maravilha, então. Muito obrigado. Pessoal, obrigado. Pega esse episódio aqui, igual o Dr. Vitor falou. Manda para seus amigos. Eu tenho certeza que tem insights aqui, né, que vão fazer, no mínimo, eles pensarem um pouquinho diferente. Tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você não nos segue nas redes sociais, faça isso a partir de agora. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.